Olá, eu sou Charles Ozeno, essa é minha esposa Yara Rocha. Nós somos consagrados com promessas definitivas na comunidade, atualmente na missão aqui da Casa do Colégio Shalom, em Fortaleza. Estamos casados há 6 anos, temos 3 lindos filhos, o Gabriel de 5 anos, a Letícia de 3 e o Lucas com 8 meses. E nos foi pedido para partilhar com vocês um pouco da nossa experiência, da nossa vivência, na dimensão da procriação e da paternidade responsável. E, gente, é uma simples partilha, assim, nós não temos nenhum testemunho mirabolante, nem algo assim extraordinário para partilhar com vocês, apenas a nossa vivência, que é baseada na nossa fé, no que a igreja nos ensina. Por isso eu queria, inclusive, pedir agora a Yara que lesse essa citação, porque para mim faz todo sentido poder partilhar com vocês. Não teria como partilhar isso sem citar o que o Papa Francisco fala na sua carta Amoris Laetitia, sobre a procriação e a paternidade responsável. O Papa Francisco, na exortação apostólica Amoris Laetitia, afirma: as famílias numerosas são uma alegria para a Igreja. Nelas o amor manifesta a sua fecundidade generosa. Isso não implica esquecer uma sã advertência de São João Paulo II, quando explicava que a paternidade responsável não é procriação ilimitada ou falta de consciência acerca daquilo que é necessário para o crescimento dos filhos, mas é, antes, a faculdade que os cônjuges têm de usar a sua liberdade inviolável de modo sábio e responsável, tendo em consideração tanto as realidades sociais e demográficas, como a sua própria situação e os seus legítimos desejos. Então, irmãos, assim, isso que o Papa acaba de falar para nós é como nós entendemos e como nós temos vivido. Nós entendemos que temos que estar abertos à vida. Mas como é esse estar aberto à vida? Para que a gente não corra o risco de apenas pegar apenas esse pedaço de um ensinamento da igreja, estar aberto à vida e nos limitarmos apenas a isso. Mas como está aberto à vida? De que forma devemos estar aberto à vida? E o Papa João Paulo II, né, ele complementa essa procriação, essa paternidade responsável, não deve ser uma forma assim, uma procriação ilimitada, sem pensar nas responsabilidades, né? E no nosso caso, como comunidade de vida, nós entendemos, como consagrados, que esse estar aberto à vida e à paternidade responsável, ela se dá, está abertos à condução de Deus. Como Deus nos conduz, o que é que Deus nos fala, em que momento Deus nos fala, a maneira. É importante o diálogo com o casal, e tudo deve ser feito no diálogo, assim é na comunidade também, a voz de Deus passa pelo diálogo, é na oração, mas também no diálogo, no que a igreja nos ensina, né, o momento, porque inclusive, meus irmãos, nós sabemos, se até nas coisas mais simples do dia a dia, nós precisamos rezar, nós precisamos perceber a condução de Deus, o momento, porque é óbvio que nós sabemos qual é a vontade de Deus de modo geral, mas o momento, a forma, a maneira, né? Se até nas coisas mais simples nós precisamos rezar para poder perceber a condução de Deus, como que em algo tão importante, tão sagrado que é o gerar vida, a gente também não deve estar atento, não deve estar aberto à vida, à oração, à escuta de Deus, ao momento, ao diálogo, à percepção da condução de Deus, para que a gente não possa simplesmente pegar assim, de uma forma muito resumida e fechada esse pedaço desse trecho e estamos abertos à vida, então, de qualquer modo, de qualquer forma, em qualquer hora, em qualquer momento, nós devemos gerar a vida. Porque, inclusive, isso deve respeitar os critérios naturais. Nossa fé, nossa vida está nas mãos de Deus. Temos uma vida na fé, mas a vontade de Deus passa pela nossa humanidade, porque Deus nos fez homens e mulheres, né? Carne e osso, com alma, e que, inclusive, existem realidades que passam também pelas limitações do corpo, do físico. E isso é preciso ser levado em consideração, né?
Deus realiza milagres sim, mas também existe um projeto, existe um processo natural que Deus assim quis que existisse na nossa vida, que é preciso também levar em consideração. Isso também é responsabilidade natural. E aí eu pediria, inclusive, a Yara que falasse um pouco para concluir sobre isso, mas eu só diria que também a igreja nos ensina que a paternidade responsável também não se limita apenas na procriação, na dimensão do gerar os filhos, mas uma paternidade responsável se estende em cuidar dos filhos, como cuidar dos filhos, gerá-los para a santidade, gerando a vida e gerando-os para a santidade, o cuidar deles na dimensão das suas necessidades básicas. É o óbvio, estamos partilhando o óbvio, mas que é preciso ser dito também. Porque, inclusive, porque como nós até conversamos isso antes, né? É nós que estamos gerando, no caso, mais concretamente a mulher que está gerando, vocês têm está sobre você a responsabilidade de uma vida que não pode ser vivida de qualquer forma, não pode ser gerada de qualquer maneira. Existem as limitações, os desafios, é óbvio, mas da nossa parte, na nossa consciência, é preciso existir também essa atenção à responsabilidade e à condução de Deus. Queria partilhar aqui de forma breve também, assim, como foi o nosso discernimento, né, para o nosso terceiro filho, o Lucas, né. Eu vou voltar um pouquinho, né, na minha segunda gestação, né, quando eu estava grávida da Letícia, aconteceu que com 5 meses de gestação, estava tudo tranquilo, não tinha nenhum problema, eu simplesmente entrei em trabalho de parto. Começou, né, e aí, até então eu não sabia o que era isso quando eu cheguei no Brasil, porque até então a gente morava em Israel. Quando eu cheguei no Brasil, né, a médica ela me explicou o que foi que aconteceu, assim, em português ficou mais fácil de eu entender, né? Que é um problema de colo curto, que simplesmente a mulher pode entrar em trabalho de parto de forma prematura, sem nenhum motivo aparente. Não é por causa de pressão, por causa de idade, por causa de cirurgia, por causa de nada que tenha acontecido antes ou que esteja acontecendo. Simplesmente o corpo entende que chegou a hora de entrar em trabalho de parto. E aí, por que eu falo isso, né? Por causa dessa realidade que aconteceu, claro, aconteceu um milagre, né? E Deus sustentou a vida dela até os 8 meses, dentro do meu ventre. E ela nasceu de forma prematura. Mas por causa disso, eu fui conversar depois com minha médica lá em Israel. E aí eu perguntei a ela, né, assim, doutora Aida, a senhora sabe que eu sou aberta à vida sempre, né? Assim, eu não vou ficar, assim, não pretendo me fechar agora, não vou mais engravidar, né? Assim, mas eu queria saber da senhora quando que, segundo a sua opinião médica, né, eu poderia engravidar novamente. E aí ela disse, espere pelo menos uns 2 anos, por causa dessa realidade que aconteceu, porque essa já foi a sua segunda cesárea, né? Então, para que realmente aconteça bem, de forma mais segura. E aí, isso pesou muito no nosso discernimento para o nosso terceiro filho, né? Como o Charles estava falando, né? Assim, eu ia gerar dentro do meu ventre uma vida, uma pessoa, né? Assim, e eu sou a única pessoa que ele teria, no caso, né, para proteger a vida dele. Então, eu não poderia colocar a vida dele em risco, só pelo afã de querer ter mais filhos, né? Assim, então, a gente viu isso realmente como voz de Deus, como um dos sinais de Deus, né? Que era importante um tempo agora de espera, né? E aí veio isso, aí depois veio a nossa transferência também para o Brasil. Então a gente percebeu também que, juntando aquilo que a médica tinha colocado, né? E juntando também a questão da nossa transferência, todo o processo que foi até chegar aqui no Brasil, da viagem, tudo, que a gente realmente precisaria esperar esse tempo de 2 anos. E aí, quando a gente passaram esses 2 anos, a gente chegou na missão, né? Na nossa casa comunitária e tudo. E a gente foi conversar, a gente viu realmente que já era tempo de Deus da gente se abrir ao terceiro filho, porque Deus nos queria dar, né? Então, assim,
num processo de discernimento, e é isso que eu queria ressaltar aqui, Deus nos fala por meio da nossa oração como casal, né? Deus nos fala também da nossa oração pessoal e a gente dialoga entre a gente, né? A gente vai partilhando. Mas também Deus vai nos falando por meio das circunstâncias, sabe? Que vão acontecendo. E que isso faz parte de um discernimento, né? E a gente viu que foi tão de Deus, assim, porque quando passou esse tempo e a gente percebeu que era o tempo que Deus queria nos dar o terceiro filho, a partir do momento que a gente se abriu, Deus nos deu, né? O terceiro filho. A gente nem precisou esperar, né? Deus realmente cumpriu exatamente. Ele nos falou que já era aquele tempo propício e Ele nos deu. Então, o que eu queria partilhar era isso. Então, essa é a nossa simples partilha. Hoje nós temos esses nossos 3 filhos. São os filhos que hoje Deus nos dá. Se nos quiser dar mais, nos dará. Se quiser dar apenas os nossos 3 filhos aí na nossa paternidade responsável, vamos tratar de viver essa vida com eles junto com a comunidade, dedicando e dando o melhor para eles, que é a nossa fé, a fé, a santidade, o caminho da santidade, como família, como consagrados na comunidade de vida, junto com a comunidade também. Amém. Deus os abençoe. Shalom. Shalom.